Durante esse mês de abril, nós estamos abordando muitas temáticas relacionadas, voltadas ao transtorno do espectro autista, e hoje a gente vai falar sobre a relação do TEA com a genética. Quem participa com a gente, é claro, para falar sobre esse assunto, é a geneticista a Juliana Dourado. Boa tarde, minha linda, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Imagina, é sempre um prazer te receber. Ju, então vamos falar aqui, qual que é a relação então entre o autismo e os fatores genéticos e a genética? Conta pra gente. É enorme, assim, essa questão do autismo, ela é uma das condições que tem uma relação maior, assim, com a hereditariedade, né? E a literatura fala que entre 50% a 90% dos casos existem fatores genéticos envolvidos. Então, é uma relação muito importante. Tá, mas então eu tenho autismo genético e não genético, é isso? Explica pra gente. Isso, assim, o TEA, ele é bastante complexo. Existem muitos fatores genéticos e muitos fatores ambientais. A gente fala que é uma condição multigênica e multiambiental, né, multifatorial. Então, na maioria das vezes, o TEA ele vai acontecer por um conjunto de questões, certo, que podem envolver questões genéticas e questões ambientais. Existem casos onde a gente tem uma condição genética muito grande que é responsável pelo quadro do paciente, pelo quadro do autismo, só por uma única alteração, né? Na maioria das vezes, quando a gente fala de uma alteração genética grande, o paciente vai ter outras características que a gente chama do autismo sindrômico. Então, ele pode ter outras características além do TEA, como alterações morfológicas, alterações de outros sistemas, alterações cardíacas e etc. Nesses casos, a gente suspeita de uma alteração genética que é realmente causal para aquele quadro clínico do paciente. Mas, muitas vezes, vão existir fatores genéticos pequenos que, sozinhos, eles não vão determinar o transtorno. Mas, somado a fatores, né? Por exemplo, somando vários fatores assim, ambientais, genéticos ao mesmo tempo, a gente pode estar ultrapassando o copinho. É o que a gente chama da teoria dos copinhos, né? A gente pode ter uma soma de fatores, mas se essa soma de fatores não ultrapassa o copinho limiar ali, esse paciente não vai desenvolver a TEA, mesmo existindo vários fatores genéticos ali. Agora, se ele tem um combo ali de características que ultrapassa esse limiar, aí o paciente pode desenvolver a TEA, tá? Então, assim que funciona. Entendi. E por exemplo, assim, pais em que do pai ou a mãe tenha o autismo, né, o TEA, necessariamente a criança vai desenvolver, o filho ou filha, ou não? Não necessariamente. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de um pai que tem várias condições. Assim, o azulzinho eu coloco como uma característica genética, não tão drástica, né? Mas aqui o pai tem duas características genéticas mais importantes, tem várias outras características muito pequenas, algumas características ambientais, então ele tem a síndrome. Já, por exemplo, a mãe, eu vou colocar que ela tem uma característica também muito importante, mas não chegou a ultrapassar o copinho dela. Entendi. Agora, na hora de produzir os filhos, tanto o pai quanto a mãe, ela vai transmitir para os filhos metade do material genético dela, né? Não é todo, né? Então, a gente recebe metade do nosso material genético do pai e metade da mãe. Então, aqui, a mãe, como ela tem uma alteração só, ela tem 50% de chance de transmitir esse alterado ou o gene normal. Então, aqui, por exemplo, se ela não transmitir, então o copinho aqui do filho da mãe veio vazio. Agora, aqui, se o pai transmite uma característica, tem algumas questões ambientais ali da gestação, alguma característica genética menor, mas não ultrapassou o copinho da criança. Então, mesmo que o pai tivesse ultrapassando o copinho ali, essa criança não ultrapassou o copinho dela. Então, ela pode ser uma criança normal, sabe? Entendi. Agora, caso a mãe, os 50% fosse da mãe também e ultrapassasse esse copinho... Sim, aí poderia realmente ultrapassar.
sabe? De transborda, entendi. Então, como é multigênico, é até bastante complicado da gente avaliar quando são muitos fatores envolvidos. É muito mais fácil a gente identificar questões genéticas grandes, que existem testes genéticos que a gente consegue identificar com clareza. Apesar de 50%, 90% dos casos existirem fatores genéticos, quando a gente faz investigações genéticas, não são todos os pacientes, não é 50%, 90% que a gente consegue identificar uma causa genética. Em autismos sindrômicos, onde tem várias outras características, cerca de 25% dos casos a gente consegue identificar, às vezes até mais, a gente consegue identificar uma resposta genética, uma causa genética. Agora, quando é um autismo não sindrômico, onde a única característica do paciente é o autismo, aí esse número às vezes baixa para até 10% da gente conseguir identificar variantes, porque cientificamente é muito complexo a gente avaliar questões multigênicas, um conjunto de alterações, sabe? Agora, por exemplo, se o pai e a mãe, nenhum deles tem nada relacionado ao autismo, os parentes também não, né? Vamos dizer assim, né? Nessa linha sucessória ali, e a criança, por algum motivo, tem o autismo. Seria daí os fatores ambientais que você chama? O que é? É a mesma coisa, às vezes é o conjunto de características, por exemplo, aqui ó, o pai e a mãe, eles não estão ultrapassando os copinhos, mas se a mãe e o pai transmitem todas as informações ali que eles têm, separadamente, eles não eram um problema, mas a criança recebeu tantas características, às vezes até genéticas herdadas, que ultrapassou o copinho da criança. Tá? Ou realmente também questões ambientais apenas, né? Pode existir os casos que realmente não são genéticos, são ambientais, por conta, às vezes, de uma gestação onde teve uso de cigarro, de bebida, uso de medicações, de algumas medicações na gestação, como, por exemplo, anticonvulsivantes, que são perigosos ali para o desenvolvimento do bebê. Então, é muito importante ter esse acompanhamento na gestação. Todas essas questões podem ter uma influência muito grande, até fatores pós-natais da criança. Se ela tiver uma exposição à radiação, a metais pesados, alguns desses fatores também podem influenciar o desenvolvimento, que o desenvolvimento neurológico ele não acaba após o nascimento, né? Ele leva muitos anos, na verdade. Então, várias questões do pós-natal também podem influenciar. Também durante o parto, um parto muito demorado, com algumas questões ali também podem influenciar. Então, é extremamente multifatorial, extremamente complexo. Por exemplo, o autismo a gente sabe que a gente tem graus, né? Nível 1, 2, 3, 4... O pai e a mãe tendo um desses níveis, a criança provavelmente terá um desses níveis ou não? Ela pode ter um outro nível? Pode ter um outro nível justamente por conta disso. Às vezes, um pai totalmente normal carrega características ali que estão quietinhas porque não ultrapassaram o copinho dele, mas que pode também influenciar e ultrapassar muito mais o copinho da criança, tendo níveis mais graves. Ou o contrário também, às vezes um pai com um autismo mais grave e a criança receber poucas informações e não desenvolver. Ou às vezes aquele pai também as características o quadro dele foi muito mais ambiental do que gênico, e aí a criança pode não desenvolver nenhum problema ou ter um autismo mais leve. Então é extremamente complexo, assim, é muito importante esse acompanhamento médico com o geneticista para a gente analisar todas essas nuances da história e tudo mais. Desse acompanhamento com o geneticista, por exemplo, o pai e a mãe estão pensando em ter filhos, digamos assim. Talvez um dos dois tenha o TEA. Esse mapeamento, é possível fazer um mapeamento para que talvez essa criança não venha a ter o autismo ou não? Não podemos? É possível fazer algumas investigações, né? Então, o primeiro passo é buscar um profissional geneticista para analisar com todo o cuidado, com toda a minúcia, a história familiar do casal em si, né? Às vezes o autismo não é do casal, mas é de familiares próximos e o casal tem essa preocupação. Então, a gente pode usar dados da literatura para falar sobre porcentagens de risco. E também existem alguns exames genéticos que podem ser avaliados. Geralmente, a gente tem algumas ferramentas que podem ser feitas na pessoa com autismo. Então, se algum dos pais tem, ou se é um familiar, geralmente
realmente o ideal é investigar geneticamente esse familiar para ver se existe alguma questão genética para ser investigada no casal e falar sobre os riscos. Então, é muito complexo. Às vezes, o casal que vem ali não é o paciente que a gente precisa investigar, etc., né? Então, é bem complexo, mas fazendo todas essas análises, a gente pode conversar sobre os riscos e existem também questões que a gente pode mitigar os efeitos falando dos riscos ambientais. Então, ter um bom planejamento da gestação, um bom acompanhamento, com o médico orientando as medicações que podem ser tomadas com segurança e que medicações devem ser interrompidas, né? A alimentação, o cuidado com cigarro, bebida, todos esses fatores, os fatores também logo após o nascimento. Então, tendo toda essa orientação, a gente pode mitigar os efeitos ao máximo possível. Como eu falei, não são, quando a gente fala de 50%, 80% dos casos terem influência genética, infelizmente, não são todos os casos que a gente consegue identificar, porque é uma estimativa. Certo. A gente não tem um entendimento científico de todos os genes que realmente estão envolvidos. Então, não vão ser todos os casos que a gente vai conseguir determinar uma porcentagem de risco muito fidedigna. Mas a gente pode usar os dados da literatura para avaliar os riscos e junto com a história familiar e essas questões também orientando essas questões ambientais, né? Então, existe possibilidade de a gente mitigar as possibilidades. Perfeito. Muito obrigada, viu, Juliana, pela participação hoje aqui no nosso Vitrine Revista. Bem explicadinho, né? Trouxe até um material mais didático para a gente conseguir visualizar, porque às vezes falando, né, a gente fala assim, tá, mas como? Como que isso acontece? E didaticamente, assim, ficou bem legal. Muito obrigada, viu? Obrigada por você pelo convite, sempre maravilhoso. Passa teu Instagram, que alguém, se tiver mais alguma dúvida, entre em contato com você. Sim, o Instagram é @clinicagênica. Assim, né? E também tem meu telefone de contato, que pode falar diretamente comigo, que é 45 99151 1688. Perfeito, minha linda. Até a próxima, viu? Obrigada.